Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, né, na nossa palestra de hoje com o tema Você é o seu melhor negócio, com o nosso professor Tom Pires, é nosso professor aqui do IPPE, consultor. Ele daqui a pouquinho vai se apresentar aí para vocês. Antes de mais nada, né, a gente vai colocar aqui o nosso vídeo dos nossos patrocinadores, que eles é que nos apoiam, que dá condições assim da gente estar apresentando para vocês palestras, nossos cursos, todas as nossas atividades aqui gratuitamente. Então, aos nossos patrocinadores, nosso muito obrigada. Também agradecemos ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Então, pessoal, uma boa palestra para todos nós, né? Então, vamos começar aí com o vídeo dos patrocinadores. Podemos colocar aí. E tá então o nosso vídeo, né, a nossa primeira mensagem da noite. Na verdade, a nossa segunda, né, a primeira foi a mensagem de boas-vindas que nossa querida Luciene traz sempre para a gente. E eu quero também reforçar essa mensagem de boas-vindas, agradecer aqui também o Ítalo, que está conosco sempre ajudando para que tudo aconteça bem, né? A Lu, que está sempre também apoiando tudo que acontece aqui no IPPE, essa grade, né, de oferta de cursos, de palestras, de consultorias, assim, extremamente rica, intensa. Tem hora que eu falo assim, gente, como que esse pessoal dá conta? Porque é tanta coisa acontecendo e eu fico, às vezes, assim, enlouquecido, porque numa semana tem 4, 5 cursos, palestras acontecendo ao mesmo tempo, todas com temas extremamente importantes, relevantes. Eu fico com gosto aqui na boca, vontade de assistir tudo, nem sempre dá, mas é por conta desse trabalho forte, né, que o IPPE tem, faz com tanto esmero, já há tantos anos, e principalmente com essa rede, né, de parceiros e de apoiadores que, junto com a prefeitura, com o Fundo Municipal do Idoso, nos ajuda cada vez mais crescermos juntos com vocês, empreendedores, potenciais empreendedores, pessoas que estão descobrindo esse mundo, esse universo, que estão redescobrindo a sua própria história e trajetória, pensando em novos passos. Às vezes, alguns de vocês que estão conosco aqui no início de uma trajetória de vida, de uma carreira
profissional, outros já pensando naquele momento em que a gente começa a querer desacelerar um pouquinho mais e se permitir vivenciar, desfrutar tudo aquilo que já fez, né, para poder experimentar com mais sabor um pouco a vida. Outras pessoas, às vezes, naquele momento de para onde que eu vou, o que que eu estou nesse mundo tão complexo, rápido e que tem tantas possibilidades, e a gente aqui crescendo juntos a cada ano, fazendo parte da vida, da história de tantas pessoas. Isso para nós é o legado que importa, isso para nós é o que nos enche de orgulho e faz com que a gente esteja na última quinta-feira desse mês, primeiro mês do ano, né, um ano novo que se abre para a gente, e junto com ele, mais 365 dias de oportunidades para que a gente possa ser a nossa melhor versão, para que a gente possa fazer da nossa vida, da nossa história, o empreendimento mais vitorioso, mais lucrativo, mais rentável, de mais sucesso que a gente possa ter, né? Porque empreender, antes de qualquer coisa, é olhar para a gente enquanto um conjunto de oportunidades, né? E fazer dessas oportunidades a possibilidade ou o caminho, né, de materializar, de instrumentalizar os recursos que a gente tem, né, que estão na nossa energia, no nosso entusiasmo, na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de nos indignar com as coisas, de nos conectar com as pessoas, né, de interagir com esse mundo, com esse tempo histórico que a gente vive, para construir uma trajetória, né, para ser útil, para poder contribuir, né, para cumprir o nosso propósito de vida, a missão, né, que Papai do Céu, que o universo, enfim, o que quer que você acredite, colocou nas nossas mãos para que a gente faça nesse tempo que a gente passa por esse planeta, por essa vida, por essa existência, e as condições que nos são dadas para que a gente seja capaz de fazer isso, né? Uns com habilidades matemáticas, outro com habilidades linguísticas, outros com habilidades manuais, artesanais, artísticas, enfim, né? Cada um de nós vem, né, junto com essa programação de que contribuição tem a dar para esse mundo, também com os recursos que, né, se apresentam, se manifestam para nós em forma de talento, de dom, de capacidade de aprender, né, de interesses, né, para que a gente possa cumprir esse papel, né? Então, para nós, é um pouco sobre tudo isso que a gente vai falar nessa noite de hoje. A gente vai tentar conversar aqui da maneira mais interativa possível, da maneira mais é, é, participativa que a gente conseguir juntos, né? Somos mais de 20 pessoas aqui nessa sala, nesse momento, para conversar sobre isso. Se estamos aqui, algo em comum nós temos, né? O interesse nisso tudo, a relação com o IPPE e com todo esse universo de educação empreendedora que está envolvido nos projetos, no projeto do empreendedorismo turbinado, né? E em todas as nossas ações. E eu gostaria, né, claro, de começar me apresentando rapidamente, né? A Luciene já introduziu aqui, né? Venho para poder construir com vocês esse nosso momento, né? Tenho o orgulho, dentre todas as coisas que eu faço e já fiz, de dizer que sou professor do IPPE, né? Já há alguns anos, graças a Deus, porque aqui a gente trabalha com muita energia, com muito propósito mesmo, para fazer com que ah, as potências
né, que as possibilidades, que as capacidades que cada um de nós temos, né, para fazer as coisas que cada um de nós sonha e deseja, sejam potencializadas, sejam turbinadas, assim como esse projeto propõe, né, para que a gente não perca tempo de vida, para que a gente não desperdice energia, talento, deixando de fazer aquilo que a gente é capaz, né, entregando o nosso melhor, a nossa mais entusiasmada energia, para que no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua empresa, na instituição onde você trabalha, na comunidade onde você mora, a família que você tem, você seja capaz de ser a melhor versão, né? E aí eu me orgulho muitíssimo de fazer parte desse projeto, desse processo como um todo, né? Então eu vou começar a minha apresentação dizendo que sou professor do IPPE desde 2022 e tenho a chance de fazer parte de uma equipe muito engajada, muito multidisciplinar, né, e competente, e que tenta trazer semanalmente para vocês uma programação de valor rica sobre o universo do empreendedorismo, sobre o mundo dos negócios, sobre o processo empreendedor e um olhar que a gente tem para o empreendedorismo que eu acho que é muito próprio, particular e que não tem em outro lugar do IPPE. Ó, em outro lugar, da maneira como o IPPE faz, né? Um empreendedorismo humanizado, baseado no olho a olho, né? Nas relações de confiança, de colaboração, de aproximação, né? E isso tudo tem a ver com o nosso melhor negócio, né? E aí a gente vai conversar sobre isso hoje, e eu gosto muito sempre de trazer muito mais do que uma fala teórica e conceitual sobre os nossos temas, também a aplicação prática disso. E aqui a gente tenta ensinar o que a gente faz, fazer o que a gente ensina e aprender sempre mais, diariamente, com o acerto, com o erro, com a curiosidade, com a busca, para que a gente possa continuar sendo necessário e importante e justificando você parar a sua quinta-feira 30 de janeiro de 2025 para estar conosco aqui nessa sala. E eu venho, né, chego hoje aqui nesse momento para falar com vocês desse tema como professor do IPPE a partir dessa trajetória. Venho do interior de Minas Gerais, né, Diamantina, uma cidade linda da região norte, né, nordeste do estado, uma cidade também muito empreendedora. Nasci numa família de empreendedores, comerciantes, tínhamos uma empresa familiar e era responsável, né, por nutrir, sustentar 20 famílias, né, as famílias dos proprietários, dos sócios, né, o meu pai, o meu avô, o meu tio, e mais as famílias dos nossos colaboradores, e tantas outras famílias que a gente impactava quando a gente conseguia ser relevante para o nosso cliente, para o nosso mercado e atender a necessidade das pessoas, né? Isso tudo me deu uma visão muito particular do empreendedorismo, né? Do mundo dos negócios, de como funciona uma empresa, de quais são os desafios que diariamente, como empreendedor, a gente tem para poder sustentar um negócio, dar perenidade, longevidade a esse negócio e conseguir fazer com que ele seja algo de valor, né, para quem trabalha e para quem é atendido por esse tipo de empresa. Então, empreendedorismo, para mim, eu acho que por isso eu estou aqui no IPPE e fico aqui com muita alegria, porque empreendedorismo é mais do que fazer um processo de
consultar um CNPJ, abrir uma empresa, registrar uma marca. O empreendedorismo é uma maneira que a gente tem de ser relevante nesse planeta, é uma maneira que a gente tem de canalizar a nossa capacidade, o nosso talento e, sobretudo, né, exercer a nossa empatia ao entender o universo que está ao nosso redor, perceber as necessidades que as pessoas têm, os problemas que no dia a dia cada um de nós lida com eles, ao tentar fazer as coisas que fazem parte da sua rotina, e o empreendedorismo é isso, uma maneira da gente servir ao outro, né? Então, quando a gente se propõe a empreender, antes de definir que tipo de empresa vai ser, qual que é o tipo de trabalho, o que que você vai vender, se você vai prestar serviço, se você vai atender outra empresa, se você vai atender o governo, se você vai atender um morador de um bairro, a gente está decidindo servir a alguém, né? E muitas vezes as pessoas confundem um pouco esse processo, né? Ao olhar para o caminho empreendedor como esse olhar da autonomia, do chefe de mim mesmo, né? Do fazer do meu jeito, o que eu quero, na hora que eu quero, né? A empresa é minha, eu decido. E essa é uma visão que tende a produzir muito mais, né? Ela traz força, né, para produzir muito mais insucesso do que prosperidade, porque é uma visão egocêntrica, centrada em si, né, e num exercício de pouca humildade, né? Quanto mais a gente vê um empreendedor de sucesso ganhar dinheiro, ampliar o seu mercado, abrir outras unidades, contratar mais pessoas, né? A gente pode ter a convicção de que esse empreendedor está fazendo isso como consequência de estar conseguindo ajudar mais pessoas, independentemente de qual é esse negócio. Qualquer empresa, ela tem por missão, né? Mesmo que ela venda bala para criança, que ela venda remédio para o idoso, que ela venda seguro de vida, qualquer coisa que ela venda, ela está ajudando alguém, um grupo de pessoas que demanda aquilo. Então, empreender é isso, né? É se colocar como alguém que tem uma possibilidade, um caminho, um lugar de ajudar e de contribuir com o outro, e, consequentemente, facilitar a vida das pessoas e, mais do que isso, contribuir para a melhora, né, do país, do lugar onde você está. E aí, nessa minha jornada, vindo de Diamantina para Belo Horizonte, passando por uma série de cidades para estudar e trabalhar, empreender também a minha própria trajetória, isso me possibilitou acumular um pouco, né, de experiência em cima daquilo que eu cresci vendo, né, e aprendendo com meu pai, com meu avô, e tendo a oportunidade de experimentar e aprender pela própria experiência, com o erro, com a experimentação, os acertos, né? Trabalhando nessa empresa também e depois seguindo uma trajetória pessoal como professor, né? Que sempre foi um sonho, sempre foi algo que fazia parte da minha identidade, da minha essência, daquilo que me permitia operar, sabe, atuar com energia, com entusiasmo, né? Eu me lembro que, morando em Diamantina, muitas vezes, nas férias, a gente saía de Diamantina, ia para Belo Horizonte para ficar uns dias na casa de, de vó e vô, nos primos, ir no shopping, né? E eu brincando, né? Eu gostava muito de ir para casa de uma tia minha que mora
em Contagem, porque eu tinha primos da minha idade, né? Difícil Eram de ouvir. crianças também. E aí a gente se divertia muito, Minha mãe andava mandou de pra mim. bicicleta, jogava Muita futebol, história. e dentre essas brincadeiras eu me recordo muito claramente de brincando ali de sala de aula, né? E eu dando aula para os meus primos, ensinando aquilo que eu aprendia lá na escola e fazendo aquilo naturalmente, né? Sendo já naquele momento, uma criança com 10, 7 anos de idade, alguém que já estava entendendo a que veio, né, o conjunto de habilidades, de interesses e de objetivos que já se apresentava e que naturalmente fui descobrindo e cultivando, né? E isso é um processo de construção de uma trajetória empreendedora. E aí, por conta disso, eu tive as experiências na empresa, depois abri a minha própria empresa, fui para uma carreira universitária, fiz concurso público para poder dar aula na universidade, dei aula na Universidade Federal de Ouro Preto e morei em Ouro Preto, depois mudei para Poços de Caldas, enfim, né? E tudo isso se soma a esse repertório, né, de como eu enxergo o empreendedorismo e a maneira como eu interpreto tudo isso e que eu quero trazer para vocês e para a gente compartilhar aqui. Mas também gostaria, se possível, de conhecer um pouquinho. Então, eu vou convidar vocês a colocarem aí no chat, né, quem puder, de onde que você está assistindo essa aula, essa palestra, se você já é um empreendedor, se você ainda não é, se você é uma pessoa que ainda está buscando isso, enfim, qual que é o seu interesse por esse tema, né? Eu, por exemplo, contei para vocês que sou de Diamantina, moro em Belo Horizonte, mas hoje estou falando com vocês de Congonhas, é aqui também na região central de Minas, região dos Inconfidentes, mas estou aqui fazendo um trabalho e falando com vocês de cá, tentando trazer um pouquinho. Então, eu vou pedir, quem quiser, quem puder, se alguém quiser falar também, pode abrir o microfone para que a gente tenha um espaço de troca, né? E se você me disser aqui o que faz, qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu interesse, enfim, isso vai permitir com que a gente possa aproximar mais essa nossa conversa, né? Então, se alguém desejar contar um pouquinho quem é, de onde está, pode ficar à vontade. Estou vendo aqui que tem umas carinhas que já conhecidas, que já nos encontramos em outros eventos do IPPE, então fico feliz de revê-las e revê-los, e deixo esse espaço aberto para que possam também participar, contar para os colegas aí um pouquinho da sua história empreendedora, rapidinho. Sua história empreendedora está no começo, está no meio, já está chegando ao finalzinho, está recomeçando, enfim, que história empreendedora é essa que você traz? Bom, vou dando sequência aqui e lembrando desse convite, né? Eu gosto muito de falar, viu, gente? Se não me chamarem atenção, eu vou, não paro, passo do horário, esqueço que tem que acabar com 50 minutos e continuo, né? Então, vocês me ajudam, participam também, estejam à vontade para isso, porque eu gosto de começar perguntando assim para vocês, né? É, que recurso é esse que para abrir uma empresa, abrir um negócio, a gente tem que ter, não pode faltar. O que que é necessário para isso, né? E aí, enquanto vocês aquecem nessa reflexão, deixa eu passar aqui no chat, porque a Ana está dizendo que é de Belo Horizonte, há 20 anos, está empreendendo numa empresa da Coreia do Sul.
Uau, olha que empreendedora corajosa é a Ana e conectada, né? E que está aprendendo tudo que pode. Isso aí, Ana, empreender, essa é uma condição, né? Empreender, eu brinco que sempre significa aprender, porque quando a gente aprende uma coisa, essa coisa muda. Quando você entende o que danado é esse mercado chinês, como é que pensa, como é que funciona a cabeça desse público coreano, alguma coisa acontece, muda uma tecnologia, um novo produto e a gente tem que reaprender, né? Então, seja bem-vinda, Ana. Obrigado por estar conosco aqui. E eu queria muito que você também pudesse, em algum momento, compartilhar conosco um pouquinho do que você vem aprendendo de tudo isso nessa trajetória, tá? Então, sinta-se convidada e à vontade para falar quando quiser. A Elaine também contou para nós que é a primeira vez que está com a gente aqui no IPPE. Então, Elaine, seja bem-vinda, volte sempre, a casa é sua, aproveite o máximo, conte para a gente o que você precisa, quais são as suas áreas de atuação, os seus interesses, para que a gente também possa te ajudar. E é uma consultora independente, né, que trabalha com semijoias, e mora em Belo Horizonte. Então tá lá, feliz da vida, vendeu um monte no final do ano, né, Elaine? É aquele Natal assim super gordo. O Daniel, oi, pode falar, Elaine. Ah, não vendi tanto assim, gostaria de ter vendido mais, mas assim, o mercado está mudando muito. Eu trabalho com semijoias desde 2012, trabalho com a marca Romanel, que é uma marca bem conceituada, aliás, muito conceituada no mercado, já há 38 anos, mas nós estamos percebendo as dificuldades aí, né? Hoje, a internet comanda praticamente tudo, e a gente tem que estar sempre aprendendo para poder estar competindo, né? São muitas pessoas, o mercado é para todos, mas a competição também é severa. E o meu intuito aqui é poder aprender o que eu puder para poder pôr em prática e continuar o meu negócio. Até 3 anos atrás, era só uma segunda renda, esse empreendedorismo. Eu trabalhava numa empresa, trabalhei 23 anos numa empresa, no setor financeiro da empresa, e aí eu decidi que já era hora de parar, eu já estou com 60 anos, e resolvi me dedicar somente a semijoias. E buscar e ir aprendendo mais, né? Maravilha, Elaine, obrigado, bem-vinda. Sucesso. Pessoal, Obrigada. até o final da nossa noite vai ter um cupom de desconto especial Elaine Romanel. Quem pegar esse cupom aí vai ganhar desconto e vamos vender, vamos ajudar essa mulher a engatilhar esse negócio aí, né, Isso Elaine? aí, com E aqui a certeza. gente, ó, pode fazer propaganda, coloca seu Instagram, coloca o seu WhatsApp aí no chat, porque eu tenho certeza que você vai conseguir boas vendas aqui também. Porque esse povo do PPE não tem ninguém pão duro aqui, mão fechada, não. O povo que gosta de vender, mas gosta de comprar também, né? E Muito temos, bom ó, o isso. Daniel, que está aqui com a gente, tem uma loja de velas e cheirinhos há um ano, está naquela fase do negócio aquecendo, né? Uma empresa, um empreendimento com um ano ainda muito novinho, né? E está naquele momento de escalar, de crescer, e E aí ele está contando aqui, olha, não está seguindo o conselho dos amigos, porque os amigos estão falando para ele, abre essa câmera, rapaz, coloca a cara, deixa o povo te conhecer. Mas o Daniel está dizendo para nós que é um pouco tímido, então ele vai ficar mais ou menos ainda. Até o final da noite, quem sabe, você fica, é, no bom sentido, sem vergonha, rapaz. Abre essa câmera e participa conosco, seja bem-vindo, viu? José Milton também está com a gente aqui, ó. A Elaine já colocou o Instagram dela. Vamos que vamos, hein, pessoal? O José Milton também é empreendedor, produtos coreanos.
Bacana, temos empreendedores internacionais aqui, né? Gente que vende semijoia, gente que vende mercado fora, gente que está fazendo transição de carreira, né? E diversos tipos de negócios, né? E eu queria que talvez vocês pudessem me dizer aqui, pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar, mas a conversa começa com isso. Todas as empresas, qualquer negócio que a gente vai abrir, né, precisa de alguns recursos, precisa de que a gente faça coisas para que isso aconteça, né? E eu queria que você eh, me dissesse assim, o que que você acha que é o mais importante que o empreendedor pense para abrir uma empresa, para criar um negócio, para ter uma marca, para ter uma loja, uma venda, enfim, né? Alguém poderia Alguém se arrisca? Alguém tem uma ideia? Alguém colou antes e já veio com a resposta? Ô, Ana, tem amigo seu aqui no chat também, viu? Já disseram aqui para nós. O povo tá andando em banda agora, assim que eu gosto. Você tá boa, moça? Vamos lá. E aí? Oi. Acho que alguém abriu o microfone para poder falar. Se foi, fique à vontade. Se foi por acidente, tudo bem, né? E eu gostaria de dizer aqui, né, que tem empresa que existe que nasce sem capital, sem um ponto, sem funcionários, né, é, sem um nome, sem uma marca. Tudo isso são recursos importantes para um negócio, né? Mas a gente hoje tem empresa, por exemplo, restaurante que nem abre as portas, né? Que é aquela empresa que existe para atender só os aplicativos, entrega, não tem nem salão, né? Então a gente nem vê. Mas qualquer negócio, qualquer tipo de empreendimento, o recurso mais importante, mais caro, mais estratégico, insubstituível e necessário é a figura do empreendedor, né? Quem assume essa bronca, né? Quem se projeta nesse caminho de pensar uma ideia, de desenvolver essa ideia, de criar produtos, de pensar formas de melhor atender, de escolher uma localização, de entender quem que é o seu mercado, né? Porque todo tipo de empresa, toda marca, todo tipo de negócio, seja um negócio social como é o IPPE, por exemplo, seja um negócio tradicional como a farmácia que a minha família tinha lá no interior, seja um negócio extremamente inovador como as inteligências artificiais, as plataformas digitais, tudo isso existe porque existiu antes um empreendedor, uma empreendedora que visualizou isso antes disso existir, né? Que antes de fazer isso acontecer, conseguiu imaginar isso acontecendo, colocar sua energia criativa na definição de um modelo de negócio, porque tudo que a gente usa, roupa, carro, produto, serviço, tudo que a gente gosta de usar, o seu restaurante preferido, o lugar, o hotel que você gosta de ir nas suas férias, a comida que você gosta, aquele vestido que você ama, que pode já ter usado em mais de uma festa da família, mas você sempre usa, sabe aquele chinelo velho que já está soltando, mas que é aquela que te dá vontade, que você fica confortável em casa, o perfume que você gosta de usar, né? Tudo isso, antes de existir para a gente, de estar disponível no mercado, nasceu na cabeça de um empreendedor, né? O processo empreendedor, ele só existe enquanto existe alguém com uma ideia na cabeça e com a ação.
de fazer essa ideia se transformar em um projeto empreendedor, né? Então, essa energia que é originada por esse sonho, por essa nossa capacidade de fazer nascer na cabeça da gente aquilo que boa parte das vezes as pessoas não estão vendo, é o que movimenta, é o que desencadeia. Portanto, o empreendedor, ele é a força criativa do processo, a energia generativa de qualquer negócio. E isso é um processo de se perceber enquanto sujeito e indivíduo, de se entender como pessoa portadora de sonhos, de capacidades, de aptidões, né, de interesses e de se reconhecer como alguém capaz de fazer acontecer, como alguém capaz de empreender a sua própria história, né? De aos 60 anos de idade falar assim, estou a fim de realizar aquele sonho que durante muitos anos eu cultivei, mas que por uma série de razões na minha vida não foi possível, porque em um determinado momento eu tinha que pensar na família, porque em outro determinado momento eu tinha que pensar na maternidade, eu tinha que pensar no casamento, eu tinha que pensar na segurança da família que eu tinha que sustentar e precisava me dedicar àquele trabalho, naquela repartição pública, enfim, né? Mas se reconhecer, independentemente de qual é o seu momento de vida, como alguém capaz de realizar as coisas importantes e de fazer acontecer. E no processo empreendedor, isso tem a ver com descobrir oportunidades, perceber necessidades também, né? Porque é um processo que ele se volta para a gente, né, na medida em que o caminho empreendedor é uma estratégia, é uma escolha para a autorrealização, né? Um caminho, um meio para que você se concretize, se realize, para que você seja capaz de produzir para a sua vida aquilo que você deseja, né? E também um processo de se conectar com o outro, né? De perceber o que as pessoas querem, o que as pessoas consomem, o que as pessoas precisam, quais são os problemas que existem. E ao fazer esse caminho, entender que tudo que é problema para alguém pode ser a solução que o empreendedor vai embrulhar, embalar em forma de produto e serviço. Porque as pessoas querem produtos e serviços para as ajudarem a realizar as suas tarefas, né? Então, por exemplo, aqui, né, nessa aula nossa, eu tenho algumas tarefas que são necessárias serem executadas para que a minha função, professor, para que a minha atuação, ministrar essa palestra para vocês, aconteça. E alguém que nem conhece o Tom, né, pensou que se criar um sistema que dá para a gente tirar aquele quadro negro que existia na sala de aula, que a gente escrevia com giz, e colocar isso na tela do computador e permitir com que nessa tela eu coloque a foto do Clayton e escreva essa frase dele e vocês visualizem, isso é uma tarefa que facilita uma função que o Tom tem para cumprir na vida como professor, como palestrante. Então, esse é um produto, né, que aqui é o sistema, né, o recurso que a gente utiliza para poder fazer a visualização desse caminho, né? E aí, enquanto empreendedor, né? E muito antes, né, de empreendedor, enquanto indivíduo, eu gosto muito dessa ideia de que a nossa tarefa principal é descobrir qual é o nosso trabalho e, a partir disso, nos dedicar a isso, né? Para o ator, esse trabalho é dar vida
ao maior número possível de histórias e personagens. E cada peça, cada filme, cada comercial, cada novela, cada esquete, cada personagem que esse ator interpreta, ele está fazendo o seu trabalho e dedicando a isso, né? Para o médico, é operar, é curar, é conseguir fazer com que as pessoas tenham mais tempo de vida, com mais qualidade, né? E a cada oportunidade de fazer isso, é esse o exercício que está posto. No empreendedorismo também, né? E aí, isso é o meio de vida, isso é a forma de fazer com que você seja capaz também de ganhar dinheiro, mas antes de qualquer coisa, é a maneira de você realizar e cumprir um propósito que tem a ver com a sua paixão, que tem a ver com a forma como você enxerga as coisas, com a sua ideia, né? Pode ser aquela ideia mirabolante, aquela ideia do professor Pardal, né? Mas essa ideia, se ela for útil para o mundo, se ela for relevante para as pessoas, se ela ajudar o José Milton, ajudar a Elaine, ajudar a Ana, de alguma forma, isso pode ter sucesso e ser um projeto empreendedor, né? E aí, empreender é o tempo inteiro olhar para essa relação, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a resolver as suas tarefas, os seus problemas e ganhar dinheiro com isso. E o empreender tem esse movimento, né? Eu lembro que meu avô falava assim, a paga, né, do trabalho do empreendedor é o lucro que a empresa gera e que ao final do ano você apura e é o que sobra e o que fica para o empresário, para o empreendedor, daquilo que ele investiu, do salário do funcionário que ele pagou, da placa luminosa que ele coloca na sua fachada, do imposto de alvará que ele paga para a prefeitura, né? O que sobra de tudo isso é o seu lucro, né? Essa é a remuneração do empreendedor. E aí todo empreendimento ele precisa de contemplar e de ter essa visão, porque todo mundo tem conta para pagar, né? E todo mundo merece resultado do seu trabalho, principalmente quando esse trabalho impacta o mundo de maneira positiva, principalmente quando esse trabalho ele também facilita a vida das outras pessoas. Então, ter em mente que empreender é buscar o resultado financeiro nesse processo, o lucro como a remuneração do trabalho e do risco que o empreendedor assume, mas quanto mais esse negócio tiver uma visão social, e aí social não é uma visão filantrópica, mas é uma visão para a coletividade, mais a gente vai ser capaz de impactar o mundo. Quanto mais esse negócio ele te dá a oportunidade de manifestar os seus talentos, as suas aptidões e fazer com que isso se torne um acesso às pessoas, mais lucro financeiro você vai ter, né? Então, esse propósito empreendedor, ele é um motivo forte e significativo que impulsiona as nossas ações e decisões e que faz com que a gente veja sentido para a nossa vida, né? E aí o sentido não pode ser pagar boletos até os 90 anos de idade, até os 102 anos de idade, como foi a minha avó, por exemplo, que na festa dela de 90 anos, a família toda reunida, e aí a gente canta parabéns, sopra a vela, né, o bolo, fala para ela fazer um pedido, né, ali, e eu brincando viro para ela e falo assim, vó, agora que a senhora fez 90 anos, a senhora vai morar com um dos filhos, né? Porque minha avó, aos 90 anos, morava sozinha, cuidava da casa, de si. E ela vira e fala assim: eu só vou morar com o filho quando eu tiver velhinha, né? E aos 90 anos de idade, quando ela soprou a velhinha dela, o pedido que ela fez era que ela pudesse construir uma casa.
E ela não queria uma casa qualquer, ela queria uma casa de 2 andares, com escada. Eu vou, pelo menos a escada a senhora tira desse seu sonho empreendedor, né? Mas é isso que faz com que a vida dela pudesse chegar aos 102 anos, com saúde, com atividade, mas principalmente com direção, né? E isso fazia com que ela, por exemplo, administrasse a aposentadoria dela, administrasse o tempo livre que ela tinha, né? E desse a ela o sentido e a direção, inclusive, de pensar nessa casa. Ela falou assim: não dá para ser uma casa pequena, porque eu tenho 13 filhos, cada filho com uma média de 5 netos. Eu já tenho 22 bisnetos, né? Então a casa tem que ser grande, vai ter que ter 2 andares, né? Isso é direção. E aí, nesse caminho do empreendedorismo, alguns de vocês já tiveram comigo em outras atividades aqui no IPPE, e eu gosto muito de trazer esse olhar para o processo humano, o foco humano do processo empreendedor, que é o que a gente preza muito aqui no IPPE, né? O empreendedorismo ele só faz sentido, ele só deve, ou melhor, ele precisa, né, de cumprir esse propósito de fazer com que cada um de nós, enquanto empreendedores, tenhamos satisfação por fazer aquilo que a gente ama, por perceber que aquilo que a gente ama é bom para as outras pessoas e que aquilo que a gente ama, que é bom para as outras pessoas, a gente faz bem e além de fazer bem e por fazer bem feito, isso nos dá retorno financeiro, né? Mas é também focalizar no humano para qual a gente vai direcionar esse negócio, né? E aí essa aula, essa palestra, ela pode ser, eu posso estar falando de coisas aqui que sejam mais importantes para mim, mas não pode ser importante só para o Tom. Tem que ser coerente com o que o PPE pensa e faz, e tem que ser útil, inspirador, de valor para o José Milton, para a Elaine, para a Ana, para o Daniel, para cada uma das pessoas que está aqui, né? Então, quando a gente pensar, seja a empresa de exportação para a Coreia do Sul, seja a loja de velas e presentes, seja a Romanel, eu tenho que pensar o quê, né? O que que as pessoas querem? O que que as pessoas precisam? Para quem que eu vou vender isso, né? O que que é a necessidade que está por trás? E aí eu vou pensar o que que precisa ser feito? Qual é o desenho técnico, né? Então, se eu vendo para a Coreia, eu vou ter que ter uma loja lá, eu vou ter que ir todo dia, eu vou ter que ter um sistema que eu me comunique com meus clientes lá e que haja uma forma de interagir, né? Ou eu vou me associar a uma marca de semijoias que as pessoas já conhecem e pelas minhas redes sociais eu vou interagir. O modelo vai sendo desenhado a partir disso. Mas é importante que a gente, como empreendedor, a gente traga, né, deixa eu pegar aqui uma. A gente. Oi? Tá. A gente olhe, né, para o mundo e pense em quais são os problemas que a gente precisa resolver, né? E quem mora numa cidade grande, então, vê quantos problemas que a gente tem de transporte, de falta de tempo, né, de saúde, de necessidade de entretenimento, né? Olhe para o futuro, né, e veja o que está vindo. Quais são as mudanças, quais são as novas necessidades, aquele modelo de roupa, aquele tipo de tecido, aquele corte que se usava há 40 anos atrás não é mais o mesmo, né? Então, o que está vindo? Converse com as pessoas para entender quais são as necessidades e, principalmente, para que você seja capaz de perceber quais necessidades, quais interesses das pessoas têm a ver com aquilo que você ama, né, com aquilo que você se sente bem fazendo, né? E assim você vai encontrar o seu caminho empreendedor, né? Alguém aqui já viu essa imagem? Sabe o que que é isso que está aqui? Alguém pode dizer?
ou escrevo. Ressonância? Fala. Oi? Ressonância? Sim, é uma máquina de ressonância magnética, né? Você já teve a experiência de fazer esse tipo de exame, Ana? Já tem 70 anos. É. E é confortável, é gostoso fazer isso? Não, Não, né? não. Eu acho que também não deve ser mesmo uma experiência, né? E aí, imagina para criança, por exemplo, né? E ao entender isso, essa empresa criou uma outra máquina de ressonância magnética, mas com essa característica aqui, né? Ela tem as mesmas funções, as mesmas propriedades, mas ela tem uma grande diferença, porque ela é lúdica. E ao criar essa máquina, as empresas foram convidadas a fazer isso porque identificava-se o estresse que gera essa experiência de fazer um exame como esse nesse tipo de equipamento, principalmente para as crianças. É algo assustador, né? E isso afligia o paciente, a criança, o pai e a mãe, né? E ao entender isso, essa empresa trabalha a necessidade desse cliente de, bom, a tecnologia que existe é essa, né? Mas a tecnologia ela precisa de ser tão estressante assim para esse público e essa inovação, né, que a gente está vendo aqui, ela representou uma redução de 90% na resistência contra esse tipo de exame e mais ainda no trauma, né, de estresse que isso gerava, né? É um processo de olhar para o outro e perceber as necessidades, né? De entender de fato, e eu costumo dizer que, na verdade, não dizer, né, mas repetir o que meu pai dizia, a gente só atende a quem a gente compreende, né? E é impressionante como isso é verdadeiro e forte, né? Porque tudo bem, você vai conseguir tirar dessa experiência aqui o laudo, a informação técnica, né? A ressonância. Só que você vai conseguir produzir isso numa criança de 6 anos de idade, mas com um nível de estresse, de trauma, de tensão e de sofrimento para o coração da mãe, né, muito maior. Quando você cria essa possibilidade, você de fato entendeu qual é a necessidade, né, e atendeu efetivamente e amplamente esse mercado e esse público. Então, nós estamos falando disso, de empatia, né? E isso é muito importante no processo empreendedor, porque é entender a perspectiva do outro, né? E empatia significa acolher, inclusive, essa dificuldade, essa dor, né? O que parecia bobagem, o que parecia pouco relevante para o outro, né? Mas entendendo isso, acolhendo esse sentimento, sentindo de fato junto com o outro para conseguir conectar e atender, né? Isso é um processo de empatia e a gente precisa de exercitar esse caminho da empatia para o That's not fine. Aqui a gente está vendo um exemplo de um processo empático de empreendedorismo, de construção de uma solução pensada no outro, né? A gente só vai, de fato, conseguir atender quando a gente compreender, e compreender significa fazer esse movimento de sentir como o outro sente, né? De se importar,
de fato. Oi, Ana, você quer falar? Seu microfone está fechado. Não, eu só falei, que legal. Eu adorei o Bacana, vídeo. não é? Aham. E aí a gente está vendo, né, um arquiteto, um designer desenvolvendo um produto, mas esse produto ele só vai funcionar, né, e ele só vai ser competente, suficiente, conseguir, né, colocar todo o talento, todos os recursos, toda a competência que ele tem e que a faculdade ajudou, o conhecimento de programa, o conhecimento de design de produtos, isso só vai ser útil se antes ele for humano o suficiente para olhar, né? Então, esse processo empreendedor, ele significa isso, entender o outro, a necessidade, como é que a pessoa age, como que ela usa o produto, o serviço, observar isso na prática. Esse vídeo mostrou essa observação, essa experimentação, para que a gente seja capaz de definir qual vai ser o projeto, definir qual as características desse produto, desse serviço, né? Eu tinha um professor de marketing que eu me lembro que ele contava muito na hora, ele falava daquele momento, uma determinada época em que é, ficou em moda assim, usava-se muito a alça de silicone para o sutiã, né? E que era um processo de entender, né? E quem pensou aquela solução foi um homem mesmo não usando o sutiã, mas entendendo o desconforto que gerava para a mulher, né? Às vezes no calor, tá com uma camisa mais cavada assim, né? E aparecendo a alça do sutiã, né? Ainda brincavam, faziam, né? O charminho e uma série de e ao entender, ao observar isso, né? A forma, o comportamento, as dificuldades, entendendo onde estava o problema, a necessidade, o desconforto que se gerava, conseguiu idealizar uma tecnologia, um produto que resolvia uma solução, porque ficava transparente e aí não tinha aquele negócio de charme de empregada, né? Ou de exposição da feminilidade, né? Deixando a mulher vulnerável, às vezes, um ambiente em que tinha muitos homens, né? Ou desconfortável, né? Porque não queria ficar aparecendo e aí estava calor, tinha que ficar com uma roupa mais composta, né? Isso é olhar para o outro, entendendo a necessidade e exercitando uma habilidade que é muito importante no mundo hoje, que é a, a capacidade de perceber no outro as suas necessidades, de gerar empatia, né? E isso é exercício de inteligência emocional, de entender os sentimentos, as emoções, de entender as frustrações, as necessidades, né? Por isso hoje se fala tanto em desenvolvimento de habilidades comportamentais, de habilidades emocionais e desta inteligência que permite com que a gente estabeleça relacionamentos muito mais saudáveis, duradouros e empáticos com as pessoas. E empreender é se conectar com o outro. Quando você decide empreender, você está decidindo prestar serviço para o outro. E você só consegue fazer isso se você interage, se você relaciona, se você se conecta com o seu cliente, com o seu mercado, com o seu público. Por isso, é fundamental que nesse nosso desenho de que qualquer negócio, por maior ou menor que ele seja, por mais tecnológico ou menos tecnológico que ele seja, por mais rentável ou menos rentável, né? Se é um negócio inovador, se é um negócio tradicional, né? A nossa interação, a nossa conexão com o outro e com o cliente é que vai fazer isso, né? E essa é uma habilidade que o professor Daniel Goleman, esse simpático e sorridente senhor, trouxe para a gente no livro Inteligência Emocional, onde ele fala dos 5 pilares, né? E aí eu só vou ser capaz de ser empático com o outro se eu consigo
ter empatia comigo mesmo, me conhecer, reconhecer as minhas emoções, o que que para mim é doído, o que que para mim é difícil, o que que para mim é sofrível, o que que para mim é encantador, o que que para mim é emocionante, o que que para mim é desafiador, né? Ao reconhecendo e aprender quem eu sou cotidianamente com essa experiência de se perceber e se entender. E aí isso te ajuda a administrar as suas emoções, a administrar os sentimentos, a se motivar, inclusive no caminho empreendedor. E a gente tem alunos aqui que às vezes ficam um bom tempo criando coragem para empreender, e faz um curso, e faz o outro, e participa da palestra, né? Ali se preparando, porque ainda não administrou, ainda não foi capaz de controlar aquela emoção do medo, né? Do risco, do medo de se lançar no caminho empreendedor e se arrepender e ter fracasso ou ter insucesso, né? E aí eu só vou saber lidar com isso à medida em que eu perceber em mim essas manifestações e conseguir perceber no outro. Por isso eu sentei na cadeira de rodas e fiz o trajeto do metrô que quem vai precisar daquele equipamento faz. E aí eu vou saber lidar também com o outro e perceber a forma de atender, porque eu vou passar a compreender a dor, compreender a necessidade, compreender a esperança, compreender a expectativa, a forma de uso, né? E isso é exercício de inteligência emocional, né? O que nos ajuda a ser mais assertivo nas nossas escolhas e decisões e empreender é desenvolver uma casca para que a gente seja capaz de persistir, né? Veja a nossa colega Elaine falando assim, olha, o ano passado, né, o final do ano, não vendi o tanto que eu queria, né? Ai, meu Deus, e o que que você faz? Num Natal que você espera um ano inteiro, porque é uma época de muitas vendas, e esse ano alguma coisa deu ruim, não vendi tanto assim, você se assusta, você abre mão do sonho, você fecha as portas, você larga isso para lá, ou você respira e fala, eu preciso de administrar a, a, a emoção, o estresse que isso gera, às vezes a dúvida, a incerteza, e vou persistir, e vou seguir um pouco mais, e vou entender o que que eu faço para poder potencializar essa data, para me mostrar mais, para ampliar a minha conexão com o mercado, né? Então, isso é usar no dia a dia do seu negócio essa inteligência emocional, para se motivar, para ser. E aí se motivar, inclusive no sentido de realizar o seu sonho, o seu projeto empreendedor, de persistir nesse objetivo, porque por mais que Natal seja uma época de muitas vendas, mas tem muitos concorrentes, às vezes o ano é um ano atípico, né? E você controlar o seu impulso, eu não vou largar a mão disso na primeira dificuldade, respirar fundo, saber aguardar pela satisfação, mantendo-se no estado de espírito em que você não se perde pela insegurança, pelo desequilíbrio emocional e consegue se manter ainda, né, otimista, entendendo que tem coisas que podem ser solucionadas, vibrando num movimento de gestão, não só do negócio. E aí o empreendedor, ele é diferente do gerente, porque ele também precisa se administrar, né? Porque ele não só administra e opera uma, um mecanismo, uma operação, mas ele também, e antes de tudo, ele gere, administra e impulsiona essa unidade do negócio que é você enquanto o principal recurso e ativador desse projeto. E aí é importante que você se conheça mais para entender, inclusive, quais são as suas vulnerabilidades, quais são as nossas fragilidades, as nossas incompetências, para que a gente seja capaz de reconhecer também aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente é bom, né? E nem sempre a maneira como a gente se vê é a forma de fato como a gente é.
E isso é uma pergunta importante para o empreendedor, porque se você é o principal recurso, e esse recurso é o mais caro desse negócio, a maneira como você vai se ver e se ler, se reconhecer, vai dizer o que que você vai fazer do seu negócio. A forma como você se vê é a forma como você se faz e, consequentemente, se vende, né? Se apresenta para o outro, né? E se você se vê pequeno, você vai se apresentar de maneira diminuta. Se você se vê inseguro, inacabado, sem é, é, competência para, é isso que você vai se ver. Portanto, o seu melhor negócio depende não do ponto onde está localizada a sua loja, do tanto que é bonita e com design moderno a logomarca que você criou, ou por mais funcional, interativo, intuitivo é o site que você criou para a sua empresa, né? Tudo isso é importante. Tudo isso faz com que você tenha instrumentos para crescer o seu negócio, para ganhar mercado, para atender o seu cliente. Mas nada disso substitui a sua confiança empreendedora, a sua capacidade de olhar para você e ver os seus recursos, os seus talentos, né? Por isso é um processo também autoapreciativo esse processo de se reconhecer como um empreendedor, de se perceber, né? E de olhar para você positivamente, né? Buscando o que que a gente tem de bom, né? Eu tenho um monte de coisa que eu não sei fazer, tenho um monte de assuntos que eu ignoro absolutamente, tenho um monte de coisas que eu não tenho aptidão e que eu sou péssimo, né? Posso provar isso para vocês aqui agora, se vocês me convidarem para cantar, por exemplo, vocês vão falar assim, desliga tudo, fecha o microfone, né? Mas tem algumas outras coisas que eu sei que eu sou bom. Tem algumas outras coisas que os meus recursos, talentos, habilidades, aptidões me oportunizam fazer, né? E o empreendedor, ele não é aquela pessoa, o empreendedor de sucesso, o empreendedor autoconfiante, que ignora as suas fragilidades, mas é quem sabe trabalhar com as suas potencialidades, com seus recursos principais e identifica que competências a gente precisa melhorar, né? Eu posso ter uma comunicação assertiva, né? Mas se eu não tiver autoconfiança, eu não vou usar plenamente essa comunicação. Eu posso ser bom de relacionamento, mas se eu não tenho organização, pontualidade, não adianta eu atender da melhor maneira possível. Se cada vez que você chega na loja, ela está aberta ou fechada num horário diferente, né? Por exemplo, dando exemplos mais elementares aqui, né? Então, esse empreendedor ou esse processo, ele não é só pensar o seu plano de negócio. Quantos funcionários você vai ter? Quanto de capital de giro? Qual que é o capital inicial que você precisa? Que tipo de licença, de alvará, de funcionamento que você tem que ter? Qual é o tamanho do equipamento, a quantidade de material de funcionário? Tudo isso é importante para o negócio. Mas qual é o seu senso de oportunidade? Como que você coloca a sua criatividade em função disso, né? Quanto você consegue se orientar por resultados e se comprometer com as metas que você se propõe, né? Tudo isso são características do comportamento empreendedor que foram estudadas por esse simpático professor, o Dr. David McClelland, que até 1998 conduziu em uma das mais importantes universidades do mundo um grupo de cientistas pesquisadores que durante 20 anos acompanhou empreendedores de todas as áreas de negócio em 5 continentes desse nosso planetinha para entender qual era o padrão de comportamento desses empreendedores que tinham sucesso, para identificar uma ciência empreendedora.
e o professor David identificou um padrão, né, que os empreendedores de sucesso têm. E eles começam com uma alta capacidade de estabelecer meta, né? E aí é meta de venda, é meta de faturamento, é meta de realização, né? Busca de oportunidade e iniciativa. São pessoas orientadas para entender o mundo e falar: olha, isso dá para virar negócio, aqui eu consigo vender. Sabem que precisam persistir, que um negócio ele não se sustenta ou se faz ou se paga plenamente em um ano de operação, né? E tá aí, Daniel falou assim, olha, meu negócio está crescendo, já tem um ano, né? Persiste com confiança, com independência, não espera o outro validar e falar assim, vai lá, Ana, faz, menina, deixa de ser boba, você dá conta, você pode, né? E se ninguém falar isso, a Ana fica parada esperando, porque ela não tem confiança suficiente na própria capacidade deles. Não, a Ana é comprometida com o sonho dela, com o trabalho, com tudo que ela faz, e aí ela vai, porque ela sabe que ela tem os recursos necessários, não só. Não dinheiro que eu estou falando, mas a capacidade de fazer. E que se eu não tiver dinheiro, eu vou estabelecer a minha rede de contato e vou conseguir os recursos que me faltam nessa rede, porque o empreendedor de sucesso ele é persuasivo, ele trabalha com qualidade, com eficiência, né? Mas também sabe que é importante planejar para poder orientar o seu passo a passo, às vezes até para conseguir o sócio, para conseguir o capital que não tem, para conseguir o empréstimo no banco, né? Mas para fazer isso, tem que buscar informação, tem que entender como é que está a taxa de juros, como é que funciona, onde que eu posso abrir, o que que eu preciso de trazer para poder pensar um bom modelo de negócio, né? Então, todas essas competências empreendedoras, elas dizem muito mais respeito a como que, enquanto empreendedor, pessoa, eu funciono e quais são as minhas características comportamentais do que necessariamente as minhas características técnicas. Aqui não falou de programação de sistemas, aqui não falou de equação de segundo grau, de cálculos matemáticos que são necessários para nada disso. Essas outras habilidades e competências são habilidades técnicas, mas nós estamos falando de habilidades comportamentais, soft skills, ou competências sociais e de postura. E aí isso tem a ver com comunicação interpessoal, né? Não estou falando de saber falar mandarim, mas estou falando de ser uma pessoa comunicativa que consegue se relacionar e, às vezes, mesmo não falando mandarim, eu me comunico com o meu cliente lá. Né? Capacidade de persuasão, né? E persuasão não é só para técnica de venda, mas é persuadir para que todo mundo queira estar aqui com a gente, compartilhando esse momento, né? Quando o IPPE está trazendo vocês para essa quinta-feira, a essa hora da noite, né? Ele está trazendo, por conta da sua da sua capacidade persuasiva, pessoas para o seu projeto. Né? Mesmo que isso não exija força de venda. Né? Então, proatividade, senso de liderança são habilidades importantes. O que a gente não coloca normalmente no currículo. No currículo você coloca qual é a sua certidão, qual que é a faculdade que você fez, qual que é o curso técnico, né? As coisas que a gente consegue quantificar, né? As habilidades emocionais, sociais, elas são aptidões emocionais que a gente tem e a maneira como a gente consegue lidar com as pessoas, né? Eu posso fazer uma série de cursos de é, gestão de conflitos e não ser um bom conciliador. Né? Eu posso não entender nada de técnica de venda, mas eu sou uma pessoa que me comunico de uma maneira tão tranquila, clara, que eu consigo vender lote na lua pegando fogo, sem fazer esforço, né? Porque as minhas habilidades socioemocionais, elas pesam mais. E aí a gente está falando de identificar
quais desses repertórios a gente tem e quais a gente precisa desenvolver para que a gente seja capaz de refinar esse modelo de negócio que é você. Por quê? É comprovado cientificamente, né? O sucesso profissional, financeiro, empreendedor, ele tem muito mais a ver com como a gente se comporta, o que a gente faz, como a gente é e age, do que com aquilo que a gente sabe, né? Eu posso saber falar 5 idiomas, mas se eu for uma pessoa ríspida, bruta, carrancuda, sisuda, eu não vou conseguir gerar conexão e comunicação com as pessoas, né? Então, empreender é ter autonomia para usar as melhores competências, para criar algo diferente, né? Para se comprometer com essa ideia de negócio pela dedicação, assumindo inclusive os riscos financeiros que vai, né? Mas principalmente estabelecer esse mecanismo de esforço, prática e persistência, né? Esforço é o quanto de si você se doa, o quanto você é capaz de dedicar aquilo e de repetidamente sustentar isso, né? Então, esse Natal não foi o melhor resultado, mas você fez propaganda, você foi na entrega, você criou o seu WhatsApp, você abriu o seu Instagram, você visitou pessoas, você se esforçou e foi praticando isso de maneira a ir melhorando essas técnicas repetidamente, persistentemente, até ter o resultado, né? E isso só vai te ser possível quando a gente conjugar esses 3 grandes elementos. O que que te empolga? Quais são os seus interesses, né? Com quais habilidades e competências, seus talentos naturais. Não adianta dar o tom, deixar o tom aqui e pedir para ele fazer uma palestra sobre física quântica, sobre técnicas matemáticas de gestão de negócio, porque não está aqui os meus interesses, né? E qual é a sua personalidade, né? O seu jeito de ser, como você gosta de funcionar. Você juntando esses 3 pontos, você vai entender aquela primeira dimensão do processo empreendedor. O empreendedorismo para ser o seu mecanismo de se encontrar nesse lugar no mundo e realizar a sua tarefa. E aí te permitirá conhecer o outro, né? Isso tem a ver com uma escalada, né, de consciência, quem é você, né, de autorresponsabilidade, inclusive para o aprendizado que você precisa, né, de uma visão de futuro positiva, né, de olhar com o olhar de quem acredita que vai dar certo, que pode fazer, e esse conjunto de ferramentas para isso, né? Aqui você está recebendo um conjunto de ferramentas, mas se você não olhar positivamente para o futuro do país, para a sua trajetória, você não vai, por mais que tenha recebido aqui as melhores ferramentas, plano de negócio, fluxo de caixa, você não vai ver futuro no processo empreendedor e nem será capaz de assumir a gestão dessa decisão. Então, nós estamos falando de que a gente precisa se transformar, né? Nada muda se a gente também não fizer esse movimento, né? E a atitude é o caminho, porque cada ação que a gente faz e que a gente repete vai gerando uma forma da gente se comportar, um jeito de funcionar. E isso vai se transformando em hábitos. E esses hábitos, né, vão se consolidando em valores, né? Então, a sua atitude de colocar o relógio para despertar todos os dias às 6 vai te gerar um comportamento de começar o dia cedo com, né? Isso sendo repetido vai te dar o hábito de acordar todos os dias naquele horário, de maneira desperta, e isso para você vai se consolidando um valor, né? E esse valor pode estar traduzido na frase Deus ajuda quem cedo madruga,
por exemplo. Então, você tem um valor que é o valor de começar cedo o dia, de se preparar para esse dia. Isso vai te dizer que você começa a estabelecer uma série de hábitos, de dormir cedo, de dormir na hora certa, esse comportamento. Então, desligo a tela do celular uma hora antes, não mexo mais no WhatsApp, não rolo a câmera, né? E isso vai te dando uma cultura, né, de quem você é. E aí, todas as vezes que a gente quiser mexer com isso, trabalhar com isso, nós vamos estar buscando um olhar para qual é a atitude de construção, de autoconstrução que, enquanto empreendedor, você deve fazer para si mesmo. E aí tem uma regrinha que é muito simples. 21 dias é o tempo que você precisa para criar um hábito, ou pelo menos para iniciar isso, e 90 dias para que esse hábito ele entre na sua rotina e isso aconteça com facilidade na sua vida. Então, se tem alguma mudança que você quer fazer para que você seja um empreendedor mais confiante, para que você seja um empreendedor mais organizado, para que você consiga, né, refinar a sua habilidade de venda, de persuasão, por exemplo, use isso, essa escadinha do tempo e da mudança, identificando qual é a atitude correta, né? Como que isso se consolida em comportamentos que você vai reproduzindo e interiorizando como um hábito e um valor, né? E aí, para a gente fechar, eu gosto muito de uma frase que tem no livro O Grande Sertão, Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que foi considerado um dos 100 livros mais incríveis, né, do século, e o João Guimarães Rosa, um dos mais importantes autores brasileiros, né, porque diz assim: o Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou, né? Então, é isso. A gente não está pronto. A gente está se fazendo. E nos fazer significa olhar para quem a gente é, apreciativamente, reconhecer as nossas capacidades, as nossas virtudes, os nossos talentos, as nossas características positivas, nos apegar a isso, para que isso seja a energia de ação, de autoestima e de realização que a gente tem, e que também nos alimente, inclusive, de senso crítico, né, pessoal, para a gente perceber onde que a gente derrapa. Será que esse Natal foi ruim só por causa desse Natal, ou eu também deixei de fazer alguma coisinha que me cabia enquanto empreendedor? Será que eu usei mal o canal de venda que eu tinha? Será que eu podia ter feito um esforço maior para chegar num outro tipo de cliente, né? E assim a gente se faz, porque a vida é isso, né? E o caminho do empreendedor também, como diria o Guimarães Rosa, é resvaloso e às vezes é arriscoso, né? Mas nunca é a mesma coisa. Esquenta, esfria, afrouxa, aperta, segue. O que a vida vai querer do empreendedor é essa confiança empreendedora, é essa confiança para seguir, agir e se fazer, né, o autor, o protagonista da sua própria história, da sua própria vida, né? Lembrando que ninguém está pronto, né? Ninguém está feito, e que todos nós, né, temos caminho para trilhar, temos talentos para aproveitar e temos também melhorias a fazer.
mas que nessa balança, nessa conta, muito mais coisas positivas, recursos, talentos, coisas certas a gente tem do que aquelas que às vezes a gente vê com um olhar depreciativo, né? Então, administre todos esses dois lados, mas não se esqueça que você é o seu melhor negócio. Você é o empreendimento que não pode, é, não dar certo e que você tem os recursos para isso, né? Então vai lá, faça e conte com o IPPE para que na sua trajetória empreendedora você tenha sucesso e apoio sempre que precisar, né? Então, siga nossas redes sociais, acompanhe nossa programação e muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui, por compartilhar com a gente um pouco do seu tempo, um pouco da sua história e pela atenção que vocês me dedicaram nessa uma hora e pouquinho que a gente conversou aqui. Muito obrigado, Ítalo. Obrigado pelo apoio, turma. Obrigado por estar conosco. É isso aí, professor. Antes da gente finalizar, tá, pessoal? Queria convidar todos aí a estar abrindo a câmera para a gente estar registrando esse momento aqui, que é muito valioso para nós aqui do PPE. A gente repassa todo esse material, né, para os nossos aportadores que estão por trás, é, justamente porque eles gostam de ficar por dentro, né, de como funciona a dinâmica dentro da sala de aula. Isso aí ajuda, né, a eles acreditarem cada vez mais nos nossos projetos e, consequentemente, está gerando mais conteúdo aí para vocês de forma gratuita, tá? Então, conto com a contribuição de todos aí em abrir a câmera. O pessoal já está abrindo, né? A Poliana abriu, a Elaine já estava pela aberta, o José também, a Ana, Ah, gente, aquele sorriso maravilhoso. Gente, aí a Ivana parabéns! abriu. Isso aí, é assim que a gente gosta. Mais alguém, pessoal, para estar abrindo? Então, quando eu falar já, né, a gente registra o momento e a gente finaliza, tá? Então, um, dois, três e já. Isso aí, pessoal, muito obrigado, tá? Agradecer Obrigada. aí o professor pela palestra, muito obrigado, tá, professor? Agradecer aí a todos pela presença também. Falar com vocês, igual o professor já falou, mas vou estar reforçando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem muita coisa bacana acontecendo, né? Então, tem vários conteúdos, não só palestras, mas cursos, workshops, tem laboratório prático que acontece de forma presencial, né? Fiquem ligados nessa semana também das consultorias gratuitas que estão acontecendo até, inclusive, essa semana. Então, para a próxima, a gente já vai começar a abrir as vagas, né? E é isso. Qualquer dificuldade, qualquer informação, a gente está disponível lá no IPPE. É só mandar uma mensagem no WhatsApp do IPPE, que vocês recebem o link da aula, que a gente retira todas as dúvidas, passa todas as informações para vocês, tá? E no mais, desejar a todos aí um ótimo final de noite, um bom descanso a todos, um excelente final de semana também que está por vir, né? E até a próxima, tá? Fiquem com Até- Deus. Obrigada. Contamos Boa com noite. todos vocês aí. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vou Noite, estar encerrando obrigada. Boa aqui, tá, noite. pessoal? Obrigado, Boa professor. noite. Obrigado, Ítalo. Obrigado, turma. Tchau, tchau. Tchau, 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 professor. tchau, tchau, pessoal.